Bom, então, boa tarde, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão assistindo essa gravação. Hoje vai ser a apresentação final dos grupos da nossa cadeira de análise fundamentalista aqui da Liga. Então, a apresentação de hoje, o grupo que vai começar, vai abrir as apresentações, vai ser o grupo da Cecília e do João Pedro. Eles estão analisando a empresa Vale, né? Então eles vão falar um pouquinho da segunda parte do nosso curso, que é a análise quantitativa, né? Então o foco da análise vai ser os demonstrativos da empresa e vão fazer uma análise de múltiplos também. Tá? Então, se vocês quiserem começar, fiquem à vontade. Beleza. Cecília, eu vou compartilhar a tela, tá? Tá. Calma aí, deixa eu ajeitar aqui. Estão conseguindo ver aí de boa? Sim, sim. Tá. Bom, boa tarde, eu sou o João Pedro e junto com a Cecília a gente vai dar continuidade à nossa apresentação do estudo da empresa Vale. Dessa vez a gente vai fazer a análise quantitativa da empresa, dando continuidade à análise qualitativa que foi feita posteriormente. Bom, nosso trabalho está dividido na análise dos múltiplos da empresa, né? Dividido em liquidez, endividamento, eficiência, rentabilidade e o valuation da empresa. Posteriormente, a gente vai fazer o balanço patrimonial com análise vertical e análise horizontal, a demonstração do resultado do exercício DRE, demonstração do fluxo de caixa. Bom, inicialmente no índice de liquidez aqui eu busquei mais o índice de liquidez corrente, que eu acredito seja o principal indicativo dentro dos índices de liquidez. Basicamente, a liquidez corrente seria o ativo sobre o passivo circulante, né, que seriam as obrigações dentro dos 12 meses da empresa, né, de curto prazo. Então, quanto maior a liquidez corrente, melhor para a empresa, né? Quer dizer que ela tem capacidade de pagar ou arcar com os seus custos de curto prazo sem grandes problemas, né? Então, a gente pode observar, o ideal seria comparar pares, né? Mas só que a Vale não tem nenhum par à altura dela, assim, no Brasil, né? Tem a CSN Mineração, que atua da mesma forma, só que é bem menor, mas é válida a comparação. E a Aura Minerals é uma concorrente canadense dela. Eu busquei essas duas empresas para comparar com ela. A gente pode observar que, apesar da pandemia, que nos anos de 2020 e 2021 principalmente, o índice de liquidez corrente das três mineradoras continuou bom, né? Acima de 1. Todas tinham capacidade de arcar com seus custos e coisa, né? Bom, continuando o índice de endividamento, né, que está correlacionado também com o índice de liquidez corrente, todas as empresas elas apresentam um baixo nível de endividamento. Destaque porque em alguns anos elas apresentaram dívida líquida sobre EBIT negativa, né? Seria que elas têm mais dinheiro em caixa do que a dívida. Então, quer dizer que o endividamento dessas empresas é muito baixo e elas têm uma elevada capacidade de investimentos, né? Bom, dentro dos índices de eficiência, eu busquei a margem bruta das três. A Aura fica bem para trás, né? Que a Vale e a CSN, porque a atuação da Vale e da CSN é somente aqui no Brasil. Não somente no Brasil, né? Mas principalmente no Brasil. Diferente da Aura. Pode ver que tanto a Vale quanto a CSN, elas têm uma margem bruta muito parecida. Porém, quando a gente analisa a margem líquida, a Vale se destaca, muito em parte por causa da escala que ela tem, né, que é muito maior que a da CSN Mineração. E a Aura também foi pior nesse indicador. O índice de rentabilidade, eu busquei o ROI, que é um dos mais usados, né?
que é o Return on Equity, né, que seria a capacidade de agregar valor da empresa, né, com seus recursos e capital dos investidores. A Vale também foi a melhor das três, com um ROI superior a 50% no ano 2022, o que é muito elevado. O índice de rentabilidade, eu busquei o ROI e o ROIC também. Vou passar aqui, falar um pouco mais do valuation da empresa, que eu creio que é um dos principais destaques desse setor. São empresas com índice PL muito baixo, né? Seria o preço-lucro, quanto tempo levaria para a empresa lucrar o valor da sua ação, né? Destaque para a Vale, que em 2020 ali foi muito impactada pela pandemia, né? Já que o principal comprador do seu minério é a China, e foi lá que começou em 2020, né? Mas depois, em 2021 ali, o PL dela já ficou extremamente atrativo, né? 3,3 é absurdo. E o lucro por ação também. A Vale, a Vale sempre está na frente, no geral, aqui, né? É bom considerar o valor da ação também, né? Para fazer o valuation, né? Eu devia ter feito. Vou passar para a Cecília aí. Bom, então agora eu vou fazer um pouquinho da análise do balanço patrimonial. Aqui eu trouxe, na verdade, um pouquinho da análise vertical, para a gente entender mais ou menos, porque é muito valor, então se eu fosse ficar falando quanto que foi cada valor, acho que ia ficar meio cansativo. Mas aqui, mais ou menos, para a gente saber, o ativo circulante da Vale nos anos de 2020, 2021 e 2022. Só para frisar que a gente pegou o quarto trimestre, tá? Então, desses anos para comparar. O ativo circulante, ele representava um total do ativo no ano de 2020, 26%, 26,52%, no ano de 2021, 25%, e no ano de 2022, 17,87%. Essa queda para o ano de 2022, principalmente, se dá devido à diminuição dos preços do minério de ferro em relação a 2021, e que reduziu o valor dos estoques e, consequentemente, dos ativos. A alta também do preço do minério de ferro, tanto no ano de 2020 como do ano 2021, impulsionou as receitas e a valorização dos ativos. Só que no ano de 2021 a gente tinha um pouco da recuperação operacional por causa do desastre de Brumadinho que aconteceu em 2019. Aqui eu trouxe algumas contas mais importantes. Então, por exemplo, o caixa, que participava dentro do artigo circulante, 55,27% no ano de 2020, 52,41% de 2021, e no ano de 2022 teve uma queda bem significativa, reduzindo para 30,50% também pelo mesmo motivo que eu expliquei anteriormente, que por causa da diferença do preço do minério de ferro. Mas dá para a gente perceber que nas contas a receber e nos estoques teve um equilíbrio, no caso ele diminuiu no caixa, mas ele foi, no caso, redistribuído entre as contas a receber e nos estoques, que aumentaram consideravelmente no ano de 2022, tendo em conta os outros anos. O ativo não circulante, ele permaneceu nos anos de 2020 e 2021 quase inalterado, mas teve um boom bem grande no ano de 2022, ele representou 82,13% dentro do ativo. A principal conta do ativo circulante da Vale, que mais representava dentro do ativo circulante, era o imobilizado, que representa cerca de 60%, representou nos 3 anos. Agora, no passivo circulante, dentro do passivo, o passivo circulante representava 15,86% no ano de 2020, 16,99% no ano de 2021 e 15,99% no ano de 2022. Os fornecedores, que é uma das contas principais, no caso, não é a principal, mas é a que mais tem, no caso, representação dentro do passivo circulante. No ano de 2020, ele representava 23,07%, no ano de 2022, 22,87%, e no ano de 2020, 32,12%.
Falando um pouquinho agora do passivo circulante, ele também quase se manteve o mesmo, diminuiu em relação ao ano de 2020 do ano de 2021, e representava 41,03% dentro do passivo total no ano de 2022. Também trouxe um pouquinho aqui da principal conta, que é empréstimos e financiamentos, que representava, dentro do passivo não circulante, 32,62% no ano de 2020, 32,31% de 2021 e 34,29% no ano de 2022. A Vale teve, no ano de 2020, provisões bilionárias, no caso, para compensação e reparações relacionadas por causa do rompimento da barragem lá em Brumadinho. Acabou aumentando o endividamento e teve que cobrir, no caso, os investimentos e teve obrigações judiciais, né? Reduziu, daí, no caso, em 2021 e 2020, devido ao pagamento gradual das indenizações. Teve uma forte geração de caixa no ano de 2021, no caixa operacional, nesse caso, e menor necessidade de captação de empréstimo devido ao alto fluxo de caixa gerado pela mineração. Pode passar para o próximo. Aqui eu trouxe um pouquinho daí do ativo circulante operacional, do ativo circulante financeiro, também o quanto eles variaram, né, no caso, nesses anos, nos quartos trimestres. O ativo circulante operacional em 2022, ele teve um aumento significativo em relação ao ano de 2021 e 2020, tá? Principalmente pelo aumento dos estoques, pela produção excedente. A Vale teve mais vendas a prazo, elevando as contas a receber, que é o que a gente pode ver, volta um pouquinho na outra, que foi o que aconteceu, as contas a receber e os estoques aumentaram e o caixa diminuiu. Pode passar de novo. E teve uma expansão do capital de giro que refletiu um aumento nas operações. No caso, apesar desse crescimento do ativo circulante operacional para a Vale, ele é bem administrado, indica uma expansão da empresa, tá? Mas se ele crescer muito sem o retorno das vendas, ele pode acabar significando um risco financeiro, né? Aqui, consequentemente, quando o ativo circulante operacional ele se eleva, o ativo financeiro vai cair, que foi o que aconteceu no da Vale. Agora, passando um pouquinho para o passivo circulante, pode voltar lá, passivo circulante operacional, tá? Ele representa muito mais que o passivo circulante financeiro, nas contas da Vale, no caso, sempre girando em torno de 90%, e no ano de 2022 chegou a 96,48%. O passivo circulante operacional é as obrigações da empresa ligadas às operações, ou seja, aquelas que são relacionadas ao funcionamento do negócio, né? São os fornecedores, os salários dos trabalhadores, impostos, aditamento de clientes. Então, todo isso é o principal, que é o que mais tem peso dentro do passivo circulante operacional. Já o passivo circulante financeiro da Vale, ele é ligado à estrutura financeira da empresa, como dívidas e financiamentos, então os empréstimos que a Vale tem, os juros a pagar, e os dividendos e juros sobre capital próprio a pagar, no caso, os valores que eles têm que distribuir aos acionistas. Pode passar. Aqui um pouquinho da análise horizontal, só para a gente ter noção de quanto variou, no caso, dentro do balanço patrimonial, nos quartos trimestres de 2021 e 2022, em relação ao ano de 2020, né? Então, o ativo total teve um crescimento de 4,39% no ano de 2021 e teve uma queda no ano de 2022 de 5,17%, que eu já tinha falado ali anteriormente. O ativo circulante, ele teve uma queda no ano de 2021 em 1,58%, e, no caso, teve uma queda bem acentuada no ano de 2022 de 36,12%, muito ligado caiu muito o preço do minério de ferro em relação ao ano de 2021, que teve um boom bem grande ali no ano de 2021, e essa diferença repercutiu bastante dentro do ativo circulante da empresa. O ativo não circulante teve um aumento de 6,55% no ano de 2021 e um aumento de 5,99% no ano de 2022 em relação a 2020. O passivo total, no caso, aumentou 4,39% e diminuiu 5,17% no ano de 2022.
Também a gente teve um aumento bem acentuado no passivo circulante da empresa, que cresceu 11,84% no ano de 2021 em relação ao ano de 2020 e decaiu no ano de 2022 4,43%. O passivo não circulante teve uma queda de 1,83% no ano de 2021 e uma queda mais acentuada no ano de 2022 de 15,95%. Aqui um pouquinho, aí não falei do patrimônio líquido lá atrás. Aqui um pouquinho da análise do crescimento do patrimônio líquido da empresa, tá? O patrimônio líquido cresceu 8,88% no ano de 2021 em relação ao ano de 2020 e no ano de 2022 também teve um crescimento de 7,68%. Pode passar. Aqui, então, agora um pouquinho da demonstração do resultado do exercício da empresa, tá? Eu trouxe aqui o mais importante, na verdade, que é o resultado bruto da empresa, que é a receita líquida menos o custo de bens e serviços vendidos, tá? O ano de 2020, o custo, no caso da Vale, do que ela produzia, correspondia a 44,13% da receita líquida. Em 2021, ele correspondia a 39,85% da receita líquida. Em 2022, ele cresceu e correspondia a 84,83% da receita líquida. Aqui eu botei em valores, no caso, o resultado bruto da Vale nesses 4 trimestres desses anos, tá? Na realidade, em 2021, teve um pouquinho de diminuição do custo de bens e serviços e teve um aumento estrondoso na receita líquida. Então, esse foi o motivo que cresceu bastante o resultado bruto da Vale. E em 2022 também, na verdade, eles até conseguiram diminuir o custo, mas a diferença foi na receita líquida, que foi muito menor. Da mesma forma, em 2020, a receita líquida sempre se mantém praticamente em 250 bilhões e é mais ou menos o custo que tem variado. E aí a receita líquida aumentou bastante em 2021 e o custo praticamente se mantém nesses anos, variando pouco. Pode passar. Aqui eu trouxe um pouquinho do EBITDA da empresa, que é um indicador financeiro para medir a capacidade operacional da empresa, que mostra o lucro gerado pelas atividades principais, né, sem considerar as despesas financeiras, os impostos e os custos contábeis, como a depreciação e a amortização. No caso do ano, diminuiu da Vale, no caso, aumentou bastante no ano de 2021 e diminuiu bastante no ano de 2022, isso considerando no quarto trimestre, né? A margem também diminuiu, que é um indicador financeiro que mostra a eficiência operacional da empresa, com a porcentagem da receita líquida nesse caso. A redução nessa margem reflete os desafios que foram enfrentados pela empresa, como a queda do minério de ferro fino do ano de 2022 em relação ao ano de 2021, que impactaram diretamente a lucratividade operacional da empresa. Pode passar. Aqui um pouco da demonstração do fluxo de caixa. Tá? Eu trouxe a tabela lá da análise horizontal para analisar. A Vale teve, no ano de 2020, 2021 e 2020, um caixa líquido de atividades operacionais. No ano de 2020 foi, no quarto trimestre de 2020, desculpa, foi 75,208 bilhões. No ano de 2021 foi 136,766 bilhões. E no ano de 2022, 58,201 bilhões, tá? Teve uma variação bem grande no crescimento do caixa líquido de atividade operacional no ano de 2021, de 81,85%, que, na verdade, o caixa operacional é o dinheiro das operações do dia a dia, no caso, o recebimento de clientes, e, no caso, saída é o pagamento de fornecedores e salários. Tá? E também no ano de 2021 teve uma queda bem acentuada de 22,61% em relação ao ano de 2020, tá? Não está levando em consideração 2021, sim em relação ao ano de 2020. Essa diferença está levando em consideração, no caso, a recuperação da pandemia no ano de 2021. A Vale volta a se recuperar do choque inicial da pandemia que teve no ano de 2020, e principalmente pelo aumento do preço do minério de ferro e de uma demanda global bem grande vinda de parte da China.
Aqui o caixa líquido de atividades de investimento da Vale. No caso, teve um caixa líquido de investimentos, ele foi negativo, tá? Foi do caso no ano de 2020 foi 24.234 bilhões, no ano de 2021, 35.288 bilhões, e no ano de 2022, 24.176 bilhões. Teve uma variação bem grande, no caso, no ano um aumento do ano de 2020 em relação 2021 em relação a 2020, de 45,61%, e no ano de 2022, em relação a 2020, teve uma queda significativa de 0,24%. Nesse caso aqui do investimento vendas de máquinas e imóveis e compras de equipamentos e ativos novos, né? Aqui sobre o caixa líquido de atividades de financiamento também foi negativo. No ano de 2020 era 18,041 bilhões. No ano de 2021 cresceu exorbitante, 109,226 bilhões. E no ano de 2021 ele decaiu um pouco, 71,5 bilhões. Teve uma variação de 505% no ano de 2021 em relação ao ano de 2020. No caso de financiamento, é a movimentação financeira com empréstimos e acionistas, e emissão, no caso de dívidas e cédulas de dívida e dividendos. Aqui um pouquinho do saldo em tesouraria da Vale, que ele representa um montante de recursos financeiros disponível na empresa para cobrir as despesas imediatas e garantir a liquidez do negócio. Ele está bem diretamente relacionado ao fluxo de caixa e à gestão financeira da empresa. Nesse caso, no ano de 2020, era 68.189.826 bilhões. No quarto trimestre de 2021, era 59.717 bilhões. E no ano de 2022, era 22.469 bilhões. Aqui um pouquinho, a variação também coloquei aqui, no ano de 2021 em relação a 2020 foi 12,43%, e do ano de 2022 em relação a 2020, 63,0%. Aqui um pouquinho sobre o capital circulante da Vale, que é um indicador financeiro, a capacidade da empresa de pagar as obrigações de curto prazo com os ativos circulantes disponíveis, que é basicamente o fôlego financeiro da empresa e a capacidade que ela tem de manter as suas operações no dia a dia, né, sem precisar de financiamento externo. O da Vale diminuiu em relação ao no quarto trimestre de 2020, foi 50 bilhões no ano de 2020, reduziu para 39 bilhões e reduziu para 2022 para 8 bilhões. Os principais motivos dessa queda em 2022 foi principalmente o maior pagamento de dividendos, que a Vale distribuiu grandes quantidades aos acionistas, aumento de financiamento e dívidas de curto prazo, a empresa contraiu mais empréstimos com vencimento próximo e o passivo circulante aumentou. Também aumento de impostos e tributos a pagar, porque a Vale teve mais lucro no ano anterior, então os impostos sobre esse lucro podem ter subido, né, e elevou as obrigações fiscais. Também teve a redução do ativo circulante, que eu falei lá no início, que teve uma queda no caixa, equivalentes de caixa. Também, quando o ativo circulante diminui, consequentemente, o capital circulante líquido também vai diminuir. A necessidade de capital de giro da Vale, na realidade, é negativa. A empresa não tem tanta necessidade assim do capital de giro, que é quando ela consegue financiar as operações diárias com recursos de terceiros como fornecedores, então sem precisar utilizar capital próprio. Indica que a empresa opera com fluxo de caixa favorável e pode até mesmo usar o dinheiro excedente para investimentos. Então, o que sobra, a Vale pode utilizar para investir em ativos nesse caso.
Aqui a variação teve um pequeno aumento no ano de 2000, na verdade uma diminuição no ano de 2021 em relação a 2020, e também um aumento no ano de 2022 em relação a 2020. Aqui eu trouxe uns indicadores, eu trouxe o CAPEX da empresa. Ele é um indicador que ele visa mostrar, principalmente, no caso, a despesa de capital da empresa, ele representa os investimentos que a empresa faz em base de capital para manter ou expandir as operações, no caso, gasto com aquisição, manutenção, melhoria de ativos físicos, como fábricas e equipamentos. Aqui o da Vale, ele em relação ao quarto trimestre de 2020, ele aumentou, tanto em 2021 quanto em 2022. Aqui eu fiz os cálculos, no caso dos indicadores, tá? Como o valor superior a 1, aqui no CAPEX, sobre o FCO, em valores superior a 1, a empresa está investindo em ativos fixos. Eu acredito que o da Vale não seja maior que 1, porque como ela é uma empresa muito grande, mesmo ela investindo, no caso, em ativos fixos, eu acredito que não vai mudar muito com a capacidade que a empresa já tem, né? Aqui sobre o último aqui, que é o que significa que a empresa está repondo a depreciação, maior que está repondo mais que a depreciação. Então, aqui dá para ver que em todos os últimos quartos trimestres dos anos, a Vale estava repondo a depreciação no caso das suas máquinas e equipamentos. Pode passar. Aqui eu trouxe um gráfico do capital circulante líquido e a necessidade de capital de giro. No caso aqui, isso aqui não seria um bom sinal, né? Porque ele não está como o Rafael falou na aula, em um gráfico em tesoura, que tem que ser, né? Que seria, no caso, o ideal. Mas como a Vale tem uma necessidade de capital de giro negativa, pelos meus cálculos, eu esteja certo, não faz muito, no caso, sentido estar daquela forma, mas está, no caso, o capital circulante líquido está diminuindo, né? E a necessidade de capital de giro acabou aumentando do ano de 2021 para o ano de 2022. E é isso. Muito obrigada. Parabéns, pessoal, pelo trabalho. Ficou muito bom mesmo, bem completo. Vocês conseguiram abordar tudo que eu havia pedido lá nas instruções, né? Vocês falaram sobre análise de múltiplos, sobre todos os tipos de múltiplos, fizeram análise dos demonstrativos, né? Das grandes variações, né? Então, era bem isso que eu esperava mesmo. Então, muito bom mesmo o trabalho, parabéns pela dedicação e pelo esforço, ficou muito bom mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Bom, então, se ninguém tem, eu tenho. Deixa eu ver aqui, eu anotei algumas coisas. Sim, ali na análise vertical, só para confirmar, vocês fizeram em relação ao passivo total, né? Isso, eu fiz em relação ao passivo total, o passivo circulante e o passivo não circulante. Uhum. E o PL em relação... A PL eu fiz também, estava ali, eu não expliquei sobre o PL, acabei me esquecendo, mas o PL foi, deixa eu ver, o passivo circulante representava, no quarto trimestre de 2022, representava 15,99%, o não circulante 41,03% e o patrimônio líquido representava 42,99%. No caso, vocês fizeram em relação ao PL em relação ao passivo total, né? Isso. Uhum. Tá. Se puder compartilhar de novo ali no ativo circulante operacional e o passivo circulante operacional ali, a tabelinha que vocês mostraram ali.
Aham. Aí, isso. Aí. Na outra tabela, acho que é a próxima, eu acho. Ah, sim, aí. Ahn, se eu não me engano, tá. A Cecília havia falado que o passivo circulante, o ativo circulante, ativo circulante operacional, quais foram as razões mesmo pelo aumento do ativo circulante operacional, o ACO? Se eu não me engano, era o valor dos estoques que tinha caído, era isso? É o aumento dos estoques. Ah, tá, o aumento dos estoques, tá. Uhum. No caso do ano, no quarto trimestre de 2022, sim. Uhum. Ah, tá. Ahn, deixa eu ver a outra dúvida aqui. É, o passivo não circulante aumentou por quê mesmo? Essa parte eu não peguei. O PNC, no caso. Só um momentinho. Foi por causa dos. No caso, pagamento no ano de 2021 e Dividendo, acho, né? 2022 foi o pagamento gradual das indenizações e acordos judiciais que a Vale teve. No ano de 2021, principalmente para forte geração de caixa. Né? Em 2021 teve uma forte geração de caixa. Ah, tá. Uhum. Em relação, eu vi que o que me chamou bastante atenção foi que o FCF, o fluxo de caixa de financiamentos, aumentou bastante, né? Então, claro, a empresa adquiriu dívida. E qual foi a proporção da dívida nesse período, assim, no período de 2020 a 2022, a dívida de curto prazo foi maior ou a de longo prazo foi maior? Em qual tu perguntou? A dívida da empresa, porque se quiser mostrar ali a DFC, que eu vi que o FCF aumentou bastante ao longo do período. Aí eu queria saber se é, essa, essa dívida que foi adquirida pela empresa foi dívida de curto prazo ou de longo prazo. Como que se comportou a dívida no período? No fluxo de caixa. Isso. Que dá para ver ali que aumenta, acho que, se eu não me engano, no primeiro ano 500% e depois em 22 aumenta 200%, uma coisa assim. Então, deu para ver que a empresa adquiriu bastante dívida, né? E isso. Aí eu queria saber se qual a composição da dívida, se ela adquiriu mais dívida de curto prazo ou dívida de longo prazo. Deixa eu procurar aqui no balanço, que eu não tinha feito uma análise em relação. Foi nos empréstimos de longo prazo. Aham. Então, ao longo do período, os empréstimos de longo prazo se mantiveram uma proporção maior do que os empréstimos de curto prazo. Isso, ela, no caso, acho que por causa do fluxo de caixa que foi mais, foi muito bom, no caso, no ano de 2021, né? Aí ela focou no pagamento dessas, no caso, no pagamento de dívidas de curto prazo. Uhum.
Uhum. Tá. Aqui... Bom, aqui dá para ver bem o perfil da Vale só olhando o CAPEX, né? Porque dá para ver ali que o CAPEX aumenta, mas o aumento do CAPEX não é assim tão expressivo, porque, poxa, bem como vocês falaram, a Vale já é uma empresa consolidada, então, assim, expansão de imobilizado não tem muito o que fazer, né? A maior parte, isso vocês podem confirmar para mim olhando até no formato de referência, a composição do CAPEX, né? Então, a maior parte da composição ali é mais para repor, né, a depreciação, expansão mesmo de imobilizado, não tem tanto potencial assim, né, justamente porque a empresa já está na fase da maturidade, né. Outro ponto ali, que era o gráfico que vocês mostraram comparando o CCL e o NCG, se puder mostrar ali. Aí, isso aí é interessante, é o desejável. Acho que a Cecília acabou se confundindo, que o que não é desejável é o efeito tesoura, né? Ou seja, o efeito tesoura quando o NCG, que é o vermelho aí, né? O NCG é superior ao CCL, né? Que aí fica, não sei se dá para ver assim, ó, bem como se fosse uma tesoura mesmo, que aí o NCG é superior ao CCL, significaria que a empresa não estaria conseguindo recursos para bancar suas atividades operacionais, né? Então, isso que não é desejável. No caso da Vale, esse gráfico aí é positivo, é algo desejável, né? Afinal, poxa, ela tem um NCG negativo, significa que ela não precisa desembolsar caixa para fazer as suas operações, né? Então é algo bastante desejável. E é o que já era de se esperar até, porque, poxa, olha o tamanho da Vale, né? A Vale é uma das maiores, se não a maior mineradora do mundo, né? Então, um gráfico desse já era algo de se esperar da Vale, né? Pode perguntar, Eduardo. Tu falou que o NCG, quando ele é negativo, teoricamente tu não tá perdendo dinheiro, porque teoricamente tu tem dinheiro sobrando no teu caixa, né? O ideal seria tu aplicar esse dinheiro, comprar, expandir alguma coisa, não seria essa a ideia? Que o NCG ideal é que ele não fosse negativo, né? Tipo assim, é que depende muito do porte da empresa. Então, por exemplo, empresas pequenas... Travou. Tá. Depende muito do porte da empresa. Empresas pequenas que são novas, a recém se inseriram no mercado, é de se esperar que o NCG seja crescente. Por quê? Porque a empresa precisa de recursos para justamente investir em mobilizado, para investir em estoque, tudo mais. Então, é de se esperar que o NCG seja crescente. Agora, para empresas que são grandes, já são consolidadas, ela não tem muito que expandir o imobilizado, por exemplo. Então, acaba que isso é um ponto. O outro ponto, em relação a empresas grandes, né, é que a empresa, no caso da Vale, ela já tem um market share no mercado bastante alto, bastante elevado. Isso significa que ela tem um poder de negociação, tá? E isso faz com que a capacidade dela negociar com os fornecedores seja maior do que uma empresa pequena. Isso faz com que o PCO seja maior do que o ACO, né? Porque a fórmula do NCG é ACO menos PCO, né? Então, no caso de uma empresa grande, né, como a Vale, que tem poder de negociação, por exemplo, ela tem essa capacidade de justamente, poxa, negociar com o fornecedor e negociar com o cliente, né? Então, quando o PCO é maior do que o ACO, aí o NCG é negativo, né? E aí, na prática, significa que ela não precisa pegar o seu caixa, digamos assim, de uma forma ilustrativa, né? Ela não precisa pegar o seu caixa para iniciar a operação de um exercício social, né? Ela já
ela consegue financiar, porque esse é o ponto importante, tá? Por que tem essa divisão entre operacional e financeiro, o balanço? Né? Porque a empresa se financia de forma operacional e de forma financeira, tá? Como ela se financia de forma financeira, por bancos, ela pode pegar um empréstimo num banco, ou ela pode emitir uma dívida, tipo uma debênture, tá? Agora, outra forma da empresa se financiar é operacionalmente, que aí é esse o caso do NCG. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, fornecedores, a empresa está financiando suas atividades através de, por exemplo, matéria-prima. Né? A empresa se financia através de matéria-prima ou outros produtos, no caso de empresa que revende, né? Então, ou seja, ela fala com o fornecedor, ó, me consegue tantos bilhões de matéria-prima que eu te pago daqui 6 meses, por exemplo. Entendeu? Então, ela já começou, por exemplo, pega, sei lá, janeiro, início do ano, né? A empresa já começa o ano, já começa a sua operação sem fazer um desembolso de caixa. Por quê? Porque ela só vai pagar o seu fornecedor daqui 6 meses. Então, se a empresa se financiou operacionalmente, né? No caso do ativo circulante operacional, o ACO, é a empresa que financia os seus clientes, tá? Porque aí, no caso, contas a receber, por exemplo, que a Cecília falou que aumentou bastante no período, né? Significa que a Vale financiou os seus clientes. Ela deu tempo ela deu o produto, né? Ela deu o produto para os clientes e deu um prazo, né? Vendas a prazo, deu um prazo para os seus clientes pagarem. Ela financiou os seus clientes. Como vocês já sabem, é algo que depende muito do setor, depende muito do tipo da empresa, né? Então, geralmente na empresa que é nova, que está iniciando, é de se esperar que, como eu falei, o NCG seja crescente. Ela esteja financiando os seus clientes, porque ela, por exemplo, ela precisa ter vendas a prazo porque ela não tem market share, por exemplo. Né? Então, assim, tu vê que tem esses detalhezinhos, né? Esse lado meio subjetivo, meio cada caso é um caso, né? Mas, assim, geralmente, né, o desejável tipo uma situação como essa, assim, né? Mas não é regra, né? Como eu falei, cada caso é um caso. Então, esse gráfico aí ilustra bem, encaixa bem com o que é a Vale, né? Uma grande mineradora, e por ser uma grande mineradora já se traduz bem nesse gráfico, né? Não sei se ficou alguma dúvida. Ah, tá tranquilo. Deixa eu ver, acho que tinha outra dúvida aqui. Ah, sim, não, acho que era só isso mesmo. Se puder só, a última dúvida, voltar ali nos indicadores de endividamento. Ah, tá, é dívida líquida sobre EBIT, tá. Uhum. Eu ia comentar, porque da CSN da Aura eu não consegui achar do EBITDA, né? Daí eu peguei do EBIT, que é no rumo, né? Não é bem o EBITDA, mas é perto. Aham. Só fica a depreciação e amortização de dívida fora, né? Um negócio assim. Sim, mas é aí que tá o ponto, assim. Nesse caso aí, dívida líquida e EBIT, daria para considerar também, porque são empresas do mesmo setor, por mais que não sejam idênticas, né? Então, por ser do mesmo setor, e é um setor que o gasto com CAPEX, com depreciação é elevado, né? Porque exige muito maquinário e tal. Então, é um setor que exige, né, de se esperar que depreciação seja alta, né? Esse é um ponto. O outro ponto é que também depende aí um pouco da empresa que está sendo comparada com a Vale, né? Mas eu imagino que seja compatível também. O critério que vocês utilizaram para selecionar foi o EV, né?
Na realidade, todos que a gente viu, nenhum chegava perto do efeito da Vale. Aí eu acho que selecionou as que mais tinham atividade próxima, assim, da Vale. Porque não, querendo ou não, ela não tem uma concorrente direta aqui no Brasil, principalmente, né? E no setor de minérios de ferro não tem nem no mundo, né? Compare com a Vale, né? Aham. Então eu peguei com a CSN porque é nacional também e também é nessa área, né? Mas não é uma concorrente direta, não tem como falar isso, né? É só Uhum. para comparar mesmo. Aham. No caso, vocês chegaram a ver o EBI, o EV ou não? É Enterprise Value, né? Isso, isso. Valor da firma. Não, acho que não. Eu vi de algumas, eu estava tentando selecionar e vi de algumas lá, mas eu vi que nenhuma assim bateu com a da Vale. É absurdamente muito maior. Ah, tá. Não, que nem eu tinha dito, né, aquela vez, né, que o desejável foi até o caso que eu mostrei com a análise da PetroRio na última aula, né, que quando vocês fossem escolher uma empresa para comparar, que fosse uma empresa que tivesse o EV o mais próximo possível. Porém, como eu citei lá mostrando no Excel até, no próprio na análise que eu fiz ali não tinha nenhuma empresa que tinha o EV próximo, né? Então era bem, imagino que foi bem o caso de vocês também. Foi bem nessa linha mesmo. Mas eu peguei para comparar com alguma, pelo Uhum. menos, né? Sim, sim. Uhum. É bem isso. A situação de vocês, no caso, foi a mesma que a minha. Eu olhei rapidinho aqui, a da Vale hoje é 303 bilhões e a da CSN é 23 bilhões, então não tem nem comparação. Não tem nem comparação, bah. Mas é isso aí, a gente tem que. Chega um ponto que a gente tem que improvisar, né? Mas era isso. Já perguntei todas as dúvidas que eu tinha anotado aqui. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, pelas análises de vocês. Ficou muito bom mesmo, era bem isso que eu esperava. Né? Então, parabéns aí pela dedicação, ficou muito bom o trabalho. Muito obrigado aí, Rafael, pelas aulas aí, pela oportunidade. Valeu mesmo. Capaz, tamo junto. Bom, Outra coisa, eu vou ter ah, que pedir licença, que agora às 7h30 eu tenho uma reunião para ir. não, Já estou um tranquilo. pouco atrasado mesmo. Perdão por ter que Tranquilo. sair. Tranquilo. Bah, eu não sabia, desculpa aí, senão Tranquilo. fiquei alugando vocês aí, não sabia. Capaz. Valeu, viu? Um abraço e boa Tá. apresentação aí para outro grupo. Valeu, João Pedro. Tamo junto. Eduardo, tu quer apresentar? Tem mais alguém para apresentar? Vamos? Não, é só tu mesmo. Então vamos embora. Os outros não se Deixa falam, né? só. Vou só terminar. Deixa eu organizar aqui e já compartilho aqui contigo. Vamos lá. Bom. ahn, aqui. Me avisa se estiver enxergando minha tela. Aham, tá aparecendo. Tá. Tá. Tá enxergando bem aí? Sim, sim. Tá. Deixa um pouquinho mais pra cá. Tá. Bom, vou começar aqui. Vamos lá. Bom, o meu trabalho então é sobre a AgroGalaxy, né? Empresa que trabalha no setor agro aí. Ela faz tanto a parte antes do plantio, que é enfim, a disponibilização de insumos para produção e também melhoramento de grãos, enfim, das mais diversas atividades ali pré-plantio e também a parte de armazenamento, enfim, e distribuição de grãos, tá? Depois da colheita. Bom, a empresa nos últimos 6 meses está vivendo uma situação complicada, entrou em recuperação judicial.
E bom, o nosso trabalho agora, essa parte quantitativa, a gente vai buscar então explicar o que aconteceu com a empresa, né? Como é que a empresa chegou nessa situação e bom, demonstrar principalmente que a gente vai ver que ela realmente estava crescendo, mas estava crescendo em cima de dívida, tá? Então, bom, a primeira parte que eu quero pontuar que a gente vai fazer assim é dar uma olhada nas todas essas contas aqui, praticamente todas as contas do ativo, elas tiveram aumentos significativos nos últimos 2 anos, tá? Dos últimos 3 anos, né? De 2021, 2022, 2023 e, bom, os efeitos começaram a aparecer em 2024. A gente vai ter, tá? Aqui, ó, conta caixa, principalmente, isso é bem importante ressaltar também, que principalmente no ano de 2022, tá? Foi o ano que eles pegaram e fizeram aquele negócio de impulsionar, tá? Vamos tomar dívida, vamos crescer, vamos abrir loja, vamos fazer. E, bom, a empresa realmente, ela cresceu, tá? A gente vai ver aqui, ó, o ativo dela aqui crescendo forte, tá? Ela saiu de um ativo de 5 bilhões, de 6 bilhões para um ativo de 9 bilhões, um incremento de quase 50%, então, né? De mais de 50% ali, e a partir do último ano a gente vai começar a sentir a empresa já ter alguma redução do ativo dela, perdeu 2 bilhões de ativo, também muito devido a outros fatores, como é uma empresa também que trabalha com commodities, a gente também tem que entender que ela está exposta à variação dos preços, enfim, e também da moeda, né, porque trabalha em dólar, e bom, a gente teve então esse aumento significativo de praticamente todas as contas, tá? Eu até salientei aqui, por exemplo, as contas clientes. Realmente, ela estava expandindo também, não só a dívida, mas também estava expandindo a atividade dela, né? A gente tem tanto contas a receber como clientes crescendo bastante. E a partir do ano de 2023 que a gente vai começar a ter uma decaída. Ainda não nos níveis de 2021, tá? Mas vai começar a ter uma decaída. Bom, a gente vai ver aqui que a parte mais interessante, que eu quero salientar, é a parte mais na parte do passivo, né, para a gente entender. Bom, então ela teve aumento aqui de imobilizado, de 129 milhões para 219 milhões. Então, ela realmente teve esse aumento visando essa expandir a marca, enfim, como eu disse na apresentação passada, ela teve muito essa coisa de vamos abrir loja, vamos comprar carro, vamos comprar máquina. Então começou esse processo de entrar em loja. Também o intangível, a gente teve um aumento significativo também, de 20% do primeiro exercício analisado até o último. E bom, a gente teve algumas outras também contas, assim, como contrato de concessão, algumas outras contas que também aumentaram, tá? Mas a parte mais interessante é quando a gente começa a chegar aqui e é o aumento significativo do passivo, que demonstra que a empresa estava financiando essa atividade maior por meio de dívida, tá? A gente vai ver aqui um aumento bem significativo aqui do passivo nos 2 anos aqui posteriores aqui de 2021, 2022, tá? Tá acompanhando aqui quando eu clico em cima, né, Rafa? Beleza. Sim. Beleza. Bom, a gente vai ter um aumento também, principalmente também aqui da operação da empresa, tá? O passivo da operação da empresa aumentou bastante e também o financeiro, tá? Ambos aumentaram bastante. As contas fornecedores também aumentaram, praticamente todos os passivos aumentaram. A parte bem interessante também é a questão de empréstimos e financiamentos, que a gente vai ver também que a empresa começou a pagar muito juros sobre esses financiamentos que ela estava tomando, tá? Bom, a gente vai ter aqui também outras contas que me chamaram a atenção, principalmente essa conta outras obrigações aqui, que chegou a se crescer 151%, tá? Provavelmente obrigações com... que eu imagino que não estejam assim, mas sejam obrigações com produtores, enfim, obrigações com empresas do ramo, assim, que são prestadoras de serviço, tá? Dentro do setor agro aqui. Alguns instrumentos financeiros derivativos também, que eu imagino que seja para se proteger de algumas oscilações, tá? E, bom, também a gente teve um aumento bem significativo do passivo circulante aqui, tá? A gente de 176%, tá? Do ano de 2021
do ativo passivo não circulante, 171% do ano de 2021 para o ano de 2022, e depois a gente teve essa redução do passivo não circulante, o que demonstra que a empresa começou a ficar mais apertada, né? Porque então as contas, ou seja, as contas estavam indo para o passivo circulante, estavam começando a vencer, né? Então a gente tem a deterioração aqui dessas contas aqui. E eu acho bem interessante a gente pontuar aqui nessa parte aqui do patrimônio líquido, tá? A gente vai ver uma diminuição do patrimônio líquido dos anos de 2021 e ainda em 2022 foi aquele momento da bonança, né, que a empresa estava super bem, estava com o dinheiro dos financiamentos, e a gente vai começar a ver ela sentir isso em 2023, tá? A gente vai ver que a empresa estava conseguindo acumular reservas de lucro aqui, ó. Imagino também já sabendo que teria que arcar com esses financiamentos no futuro, né? E a gente vai ver que as reservas de lucro dela foram a zero em 2023, então ela já estava começando a ficar apertada, ela já tinha que começar a pagar. E enquanto isso, a gente, uma empresa que não tinha lucros nem prejuízos acumulados, apresentou um prejuízo de 154 milhões de reais. Bom, eram as contas começando a vencer e a receita não acompanhando, né? Aqui a gente tem as contas compras e fornecedores, que demonstram também o forte crescimento aqui no ano de 2022. E bom, a gente vendo aqui para a DRE, uma parte bem interessante que eu achei aqui dentro foi o seguinte, tá? A empresa teve uma receita de 6 bilhões, tá? No ano de 2021, depois passou para quase... Bom, teve um aumento bem substancial, não chega a ser 100%, mas 80% ali. E, bom, ao passo que aconteceu o seguinte, né? Ela teve um aumento da receita no outro ano e depois ela teve uma diminuição da receita em 2023, tá? Também muito decorrente também não só da como é que eu vou lhe dizer, da atividade rural, mas sim também por aqueles fatores que eu te disse, como foi a questão do afastamento um pouco dos clientes com as lojas, enfim, por essa questão também da empresa ter se distanciado um pouco do que ela era antes, enfim, depois de todo esse investimento que ela teve. E ao passo que aconteceu o seguinte, as despesas operacionais, aqui a gente vai ver, despesas operacionais aqui, ó, elas não caíram tanto, não caíram a níveis tão baixos como a gente tinha hoje. Então, ou seja, o que aconteceu? A empresa aumentou muito o gasto que ela tinha com a operação, ao passo que ela tinha, no primeiro ano, depois do investimento, ela realmente teve uma receita maior, mas depois a receita caiu e ela seguiu tendo essa despesa operacional, porque a operação cresceu muito, né? Então, isso é um sinal claro que a empresa realmente não estava conseguindo levantar caixa para pagar essa despesa, ou enfim, deu um passo maior para a perna e não conseguiria arcar com aquele operacional todo, né? Então a gente vai chegar aqui no final das contas, depois de ver o resultado financeiro também, a gente vai ver uma deterioração forte do resultado financeiro aqui devido a esses financiamentos, enfim, e empréstimos que a empresa tomou, né? E aqui, ó, eu queria apontar aqui, tá? A gente tem aqui, ó, a questão do lucro e prejuízo consolidado no período, tá? E, bom, a gente vai ver que a empresa tinha um lucro positivo até o ano de 2021. No ano de 2022, que foi o ano, enfim, da bonança, o ano de investimento, a empresa caiu. E no último ano, a empresa já não conseguiu ter mais lucro, teve um prejuízo de 367 milhões, tá? Ou seja, a empresa fez dívida tanto operacional como financeira e não conseguiu, teve uma diminuição da receita e não conseguiu arcar com essas despesas financeiras e operacionais. Eu não acredito que a empresa não deveria esperar essa redução na receita, né? Imaginava que fazendo, enfim, uma expansão, ela teria um aumento de receita, enfim, pelo menos manter nesse mesmo nível de 11 bi aqui, e na verdade ela perdeu aqui 1 bi, quase 2 bi aqui, né? Foi quase 2 bi que ela perdeu. Então, a gente vai ver aqui a deterioração também da margem EBITDA aqui, tá? O EBITDA caindo bastante, a margem dele chegou a perder 31%, tá? Do ano de 2021 para o ano de 2023. Ou seja, se a gente for pensar, a empresa
Estava bem, claro, não era top, a maior, a que tinha 100 e tantas lojas, mas era uma empresa que tinha lucro, uma empresa que tinha um negócio consolidado. Hoje a gente vê que a empresa cresceu, aumentou tanto o operacional quanto as despesas financeiras e a empresa acabou não tendo lucro. Então, às vezes, é melhor, deu aquele passo maior com a perna, né? Famoso. Então, a gente vai ver aqui também, na DFC, eu gostaria de apontar aqui que eu achei bem interessante, os juros sobre empréstimos e financiamentos cresceram de uma forma exorbitante, cresceram quase 150% aí, né? Então aqui tu já vê que onde é que começa a chegar os problemas da empresa. A gente também vai ter aqui, ó, um aperto dos fornecedores também para cima deles, ó, eles tinham 700 milhões antes para pagar de fornecedor, agora já tinham quase 2 bi para pagar dos fornecedores, né? Então, adiantamentos a clientes também, ó, os clientes também começaram a pressionar o ciclo da empresa, ou seja, chegou aquele momento que estava todo mundo te pressionando, né? Era o banco te pressionando, o cliente pressionando, o fornecedor te pressionando e a empresa ficou sem margem. A gente vai ver também a questão dos juros pagos, né? Olha que bizarro isso. A empresa saiu 69 milhões de juros pagos para 640 milhões de juros pagos. A gente está falando de um aumento de 1000%. É muito violento para 2 anos, né? Então aqui a gente também, deixa eu ver o que mais pontuei aqui, DFC. E aqui, ó, vamos lá mais para baixo aqui. Bom, aqui, ó, a gente vai começar a ter também, ó, aquisição do intangível, começou a dar uma diminuída de aquisição de intangível também, e aqui aquisição de imobilizado, acho que também foi. Imagino que também deve já começando a prever a questão de pagamento de dívida, né? A gente tem um aumento violento aqui e aí depois a gente começa a ter uma diminuição, né? Então, a gente vem aqui fica bem claro aqui, ó, a redução de caixa. A empresa saiu de um caixa de 342 milhões para um caixa negativo de 340. Então, é praticamente 200% a menos de redução de caixa, né? E, bom, a gente ainda tem aqui um saldo inicial e saldo final de equivalentes. Imagino que aqui, prevendo o pagamento de dívida, né? Tem que ter caixa para pagar dívida, né? Então, imagino que foi essa a ideia da empresa, manter esse caixa aqui nesse momento. E aí a gente vai ver aqui, bom, o que a gente já falou aqui, tanto caixa líquido quanto a caixa de atividade de investimentos, financiamentos, se deteriorando de ano a ano aqui, né? A gente vê bem negativo aqui as atividades de investimentos da empresa. O saldo em tesouraria também se deteriorando forte aqui ano a ano, tá? E, bom, capital circulante líquido da empresa diminuindo forte, muito forte. A necessidade de capital de giro também, nesse momento aqui, não parecia tão ruim, mas ainda assim imagino que seja algo mais momentâneo ali, porque a empresa está com caixa apertado, né? E aqui a gente pode ver tanto o CAPEX quanto o CAPEX pela FCO e o CAPEX pela depreciação e amortização aumentando, né? Aqui diminuindo um pouco, aqui aumentando, variando, mas aqui também a gente consegue ver ele meio estável, quanto a questão de depreciação e amortização, mas principalmente o CAPEX sobre o FCO se mantendo, diminuindo, né? Diminuindo bastante, de 3,71 para 1,99, ainda teve um pouco de aumento, mas caiu bastante, né? Bom, acho que a princípio isso aí já dá para ter mais ou menos uma visão que eu queria demonstrar que realmente a empresa, principalmente nessa parte aqui, era a análise de demonstrar que a empresa aumentou muito a operação e se financiou via dívida de uma forma que não teria como pagar, né? Tanto eu acho que acredito, tanto fornecedor quanto cliente como banco. Então, ela acabou que abraçou o mundo e não conseguiu pagar ninguém, né? Agora, acho que fica mais interessante ainda que a gente consegue comparar ela com os pares dela, e aí a gente vai ver como ela começou a dar o passo maior que a perna, né? Enquanto as outras empresas que hoje estão bem, então, bom, elas se manteram estáveis, a gente pode ver, olha aqui, na análise de múltiplos, liquidez. Bom, primeiramente, liquidez aqui, tá? Liquidez corrente, AgroGalaxy, 0,9. Enquanto isso, SLC e 3 tempos bem acima, com a SLC com o dobro de liquidez corrente da AgroGalaxy, né?
no ano de 2023. E o interessante disso é que tu vê que a empresa vai se deteriorando a partir dos anos, né? Aqui ela ainda estava com caixa, porque foi o ano que ela deu uma aumentadinha porque ela tinha pegado aquele dinheiro, né? Então ela estava com caixa, mas aí ela já teve uma redução violenta, enquanto seus pares que fizeram ao contrário, né? Foram aumentando a liquidez deles, né? Bom, aqui eu não achei esses dados aqui, tá? Liquidez imediata e liquidez seca aqui, não achei tanto da 300 e da SLC. Acho que talvez se eu tivesse entrado no balanço, tivesse feito as contas e tal, eu conseguiria, mas enfim, ficou corrido, não consegui fazer isso aí. Bom, a questão de endividamento, né? A dívida total pelo patrimônio líquido da empresa aumentou bastante, né? Aumentou bastante de ano a ano, tá? Saiu de 0,95 para 1,47, então praticamente estamos falando de mais 50% aí. A dívida crescendo muito sobre o patrimônio líquido da empresa, né? Então, antes a empresa, teoricamente, ela conseguiria quitar toda a dívida dela com o patrimônio líquido que ela tinha. Hoje a empresa precisa de um patrimônio líquido e meio para conseguir quitar o que ela tem, né? Então começou a ficar bem complicado para ela. A gente vê também a alavancagem financeira da empresa aumentando violentamente, né? Dos anos de 2021 até 2022 e 2023 aqui. A alavancagem também, enfim, aumentando bastante, principalmente do ano de 2022 para 2023 aqui. E enquanto isso, a gente segue analisando aqui os seus pares com números bem melhores, né? Bom, alavancagem financeira bem. A 300 é a principal concorrente, né? A 300 ela tem uma atividade bem mais como é que eu vou dizer? Mais parecida com a AgroGalaxy. Ela, enfim, planta, desculpa, ela faz a parte de insumo, melhoramento e coisa. E a SLC ela ainda tem uma variedade maior, né? Que ela faz essa parte também, mas ela tem a parte de maquinário, tem a parte de eles plantam também, mas enfim, é um par bom, é uma empresa que tem um valor parecido, né? Enfim, então achei melhor a gente chamar ela e por ser no mesmo setor seria mais interessante de avaliar. Mas enfim, a SLC, tanto a SLC quanto as 300 com números bem melhores de questão de endividamento, né, da empresa. Bom, e o mais interessante é que essas empresas elas não fazem, tu vê que essas empresas elas não têm movimentos bruscos, sabe? Olha, a empresa 300 saiu de uma alavancagem financeira de 1,97 e terminou em 2,06. A AgroGalaxy saiu de 4 para 6, né? Já era uma empresa alavancada, se tornou mais alavancada ainda, né? Então, poxa, se a gente tá hoje aqui, eu e tu, vamos comprar uma empresa aqui, vamos botar todas essas aqui no papel, tu já vê que essa aqui vai ser que tu não vai comprar, né? Essa aqui não vai ser que tu vai comprar, né? Porque tu vê que os pares dela bem mais estáveis, né? Bom, e aí a gente vê a questão de eficiência, né? Bom, as empresas ainda são mais estáveis em questão de endividamento, enfim, e conseguem ser mais eficientes que a AgroGalaxy. Talvez isso até seja alguma coisa que a empresa, em algum determinado momento, a empresa deve ter avaliado e deve ter falado assim, poxa, mas meus pares são mais eficientes que eu, o que eu preciso fazer? Vou atrás, vou melhorar como? Vou me endividar, vou fazer como, entendeu? Então, a gente vai ver aqui que a SLC é bem mais eficiente, a 300, que é a mais parecida, mais eficiente, e bom, isso se perdurou na verdade, isso é uma coisa interessante também que eu tinha visto aqui, ó, é a questão da 300, ela ser muito parecida nessa questão de eficiência aqui com a AgroGalaxy antes, né? Tu pode ver assim um pouco mais eficiente aqui quanto à questão da margem EBITDA daqui, mas cara, aqui ó, tu vê que na margem bruta ali sobre a receita líquida a empresa tinha elas eram bem parecidas, sabe? Elas não tinham uma discrepância tão grande quanto tem hoje, né? E, bom, a empresa, acredito que a empresa então viu isso e pensou, poxa, vamos tentar resolver isso aqui, vamos se endividar, vamos melhorar a operação, vamos dar um jeito nisso aqui. E aí a gente vê aqui, bom, a AgroGalaxy ainda, apesar enfim, dessa questão toda, desse melhoramento, ela ainda não conseguiu, enfim, no ano de 2022, que foi o ano, enfim, de maior bonança da empresa, ela não conseguiu ainda alcançar os números da 300, muito menos da SLC. A gente vê que a SLC é um monstro dentro desse mercado, né, questão de eficiência aqui, tu vê que a SLC tem uma margem muito grande, em comparação às outras, tu vê que ela
é um monstro dentro do mercado. Olha, a margem da AgroGalaxy virando negativa, a gente vê aqui a deterioração forte, até chegar em negativo aqui, enquanto isso SLC tendo uma margem de 10% líquida, né? É uma margem muito alta, tipo, tu vai ver isso aí no mercado, é quase impossível tu achar uma empresa assim que venda bem e venda com uma margem de 10%. Né? Bom, vamos lá. E aí, cara, a gente vê aqui, ó, o ciclo financeiro da empresa se apertando, né? O prazo médio de pagamento dos fornecedores diminuindo violentamente, o prazo médio de recebimento da empresa aumentando, ou seja, enquanto o prazo médio de estoque da empresa diminuindo. Então a empresa devia estar desesperada para vender, vamos desovar esses estoques. Estavam vendendo a qualquer prazo para os clientes, porque precisava de dinheiro, e enquanto isso os fornecedores estavam aproveitando ela. Resumindo, ia dar merda, né? Em algum momento. A gente vai ver o ciclo operacional da empresa aumentando bastante e o ciclo financeiro também aumentando bastante. Ou seja, para uma empresa que está apertada e precisa pagar dívida, um aumento de ciclo não é um interessante, né? Uma empresa que precisa pagar dívida, o ideal seria um movimento oposto, né? Que a empresa começasse a conseguir girar o negócio mais rápido para receber mais rápido, né? Então isso mostra bem o que aconteceu. Acho que a gente vê aqui também a questão de rentabilidade, a AgroGalaxy caindo violentamente, tinha uma rentabilidade relativamente boa, 8%, inclusive uma rentabilidade melhor que os seus. Que uma rentabilidade. Não, me confundi aqui, desculpa. Tinha uma rentabilidade pior ainda que a 300 e que a SLC, mas, bom, tinha uma rentabilidade estável, tinha uma rentabilidade positiva. Aí a gente vai ver a empresa ainda tendo rentabilidade já na linha d'água ali entre um negativo, e no último ano a empresa caindo para tendo um ROI de menos 33%. Bizarro. Enquanto isso, a SLC tem um ROI de 18%, 317%. Tu vê que as empresas muito. Isso que eu achei interessante, assim, tu vê que em praticamente todas as análises, elas não. Tu vai ver de ano para ano aqui, de ano para ano aqui, de ano para ano aqui, elas não têm uma mudança drástica, entendeu? Enquanto isso, a AgroGalaxy está tentando fazer a mudança drástica, e na verdade, acredito que não que fosse errado fazer isso, entende? Poxa, vamos investir, vamos ter mais loja, vamos ter mais vendedor, vamos ter bom, operação top, carro bom para os vendedores, vamos fazer isso. Pô, cara, eu acho que com certeza isso aí é o certo, tu investir na tua empresa, mas tem hora, tem momento e, bom, esses números demonstram que não era para ter, fica claro que não era para ter sido assim, né? Bom, então, a valuation da empresa, por fim, denota aqui a questão a empresa tinha um preço por lucro ali de ação relativamente bom, 15,40, chegou a 60 por 26, 27, 26, mostrando que realmente a empresa estava, como é que eu vou te dizer, bem inflada, né? Bem alavancada, estava. E aí que por fim é o último ano, então, que a empresa acabou negativa, né? Novamente a gente vê os pares bem estáveis, SLC, a 300 teve uma diminuição, a 300 aqui teve uma certa diminuição. Também, bom, como eu disse no começo lá, essas empresas também estão, principalmente 300, pela questão dos grãos, elas estão muito expostas à variação cambial e à variação de preço de commodity, né? Então, isso seria natural, uma certa variação, mas ainda assim estável, né? Bom, os outros indicadores aqui, EV sobre EBITDA, PSR, LPA, também denotando pioras da empresa ano a ano aqui, né, da AgroGalaxy. Ainda se manteve estável o EV sobre EBITDA um pouco, mas de 2021 para cá, todos os indicadores da AgroGalaxy se deteriorando forte, enquanto, novamente, até a gente tem uma deterioração interessante um pouco aqui da SLC, enfim, da 300, mas não é nada também, assim, drástico, né, ainda ressalto novamente, é algo bem algo estável, entende? Algo que é natural dentro do mercado. E, bom, eu acho que basicamente seria isso aí, Rafael. Não sei, poderia acrescentar mais, assim. Eu tentei demonstrar algo, tipo,
Não eu entrei em alguns detalhes assim dentro das contas, sabe? Mas eu quis demonstrar a parte principal, que foi o seguinte: a empresa ficou bem claro que a empresa tomou uma dívida operacional e financeira, e claramente ela contou aquela famosa frase, né? Contou com o ovo no cu dentro do galinha, entende? Contou que ia ter uma receita, por exemplo, aqui, provavelmente nunca imaginou que a receita dela ia cair para 9 bi, ia perder 2 bi de receita, porque 2 bi de receita é muita coisa que eles perderam aqui. Com certeza conseguiria ajudar muito eles nessa questão, depois de todo um investimento feito, né? Então, eu imagino que é bem por aqui que a gente começa a avaliar, e basicamente seria isso, que eu queria demonstrar que a empresa se alavancou muito forte, e dentro desses exercícios aqui, ela não obteve os resultados que ela queria, teve que abrir mão de bastante coisa, demonstrou ali que se apertou forte. Aqui, principalmente nessa parte aqui do patrimônio líquido, que dá para ver que a empresa recorreu para as reservas de lucro que tinha, começou a acumular prejuízo, aqui teve uma redução de 300 mil de PL, né? Bom, aqui também é bem interessante aquela parte que eu te disse sobre a parte de juros e pagamentos a fornecedores, enfim, e aqui a gente complementa essa parte aqui com a questão do ciclo aqui, né? Que demonstra bem que a empresa foi muito apertada, tanto por banco, por cliente, quanto por fornecedor. E basicamente seria isso aí. Não sei se tem alguma coisa para pontuar, enfim, as perguntas. Bom, primeiramente, parabéns aí pelo trabalho, ele ficou super, super completo aí. Assim como outro grupo, vocês fizeram os trabalhos, vocês ficaram ótimos mesmo, era bem, até superaram as expectativas, assim, foi bem completo mesmo, fizeram até mais do que eu pedi, né? Então, parabéns mesmo. Fico feliz que vocês conseguiram aproveitar essa cadeira, porque a gente passou por tópicos que não é tão simples, né, de entender e tal, como DFC, sempre um desafio, né? Então, parabéns para ti, para o outro grupo. E tu, passou também, teve que fazer sozinho, né? Infelizmente. A correria agora no final foi braba, mas não dá nada. Mas é bom, cara, porque mal ou bem a gente bota a mão na massa, daí aprende, e depois, uma vez que a gente aprende, agora sai fazendo aí. Exato. Então, é coisa que acontece, né? Mas parabéns, né? Mais uma vez pelo trabalho, ficou muito bom. Cara, assim, todas as dúvidas que eu ia perguntar, tu já respondeu, na apresentação, né? Então não tem quase nenhuma dúvida. Cara, assim, só não sei se tu dá para ver bem, tanto na análise de múltiplos quanto nos demonstrativos, que tem uma quebra de 22 para 23. Tudo os múltiplos pioram de 22 para 23. Sim. E os demonstrativos pioram de 22 para 23. Não sei se chegou a descobrir qual o motivo exatamente que ocorreu, sei lá, a empresa deixou vencer alguma dívida, e aí soou um alarme para todos os credores da empresa, e aí começou um ciclo vicioso. Qual teria sido a causa? Porque dá para ver que é bem evidente, assim, que tudo piora de 22 para 23. Não, o que aconteceu foi o seguinte: eu vi um podcast do pessoal da gestora lá, tá, da Ecoagro, e os caras estavam falando, né? Bom, que foi o seguinte: foi bem aquilo que eu não sei se você recorda, que na primeira apresentação eu falei. Eles pegaram, e agora conversando assim mesmo, acabamos a apresentação, eles pegaram e fizeram o seguinte: eles pegaram e fizeram uma expansão bizarra, compraram outras subsidiárias ali, eles estavam sempre comprando, eles estavam crescendo bastante. Eles começaram no Paraná ali e foram crescendo no Brasil inteiro. E daí, cara, eles pegaram e diz que isso foi uma virada de chave forte, cara. Foi quando eles pegaram os vendedores, os caras que já estavam há 1000 anos nessas lojas aí e tal.
e falar para os caras, cara, é o seguinte, a gente tá mudando o modelo de negócio aqui, a gente quer profissionalizar isso, tá? E disse que o pessoal era basicamente PJ, assim, era prestador de serviço, tinha autonomia e coisa, né? Tem gente que gosta de PJ, sabe? Tem gente que gosta de CLT, e disse que os caras chegaram lá e bateram o martelo e falaram, não, agora todo mundo é CLT aqui. E aí diz que eles perderam, tipo assim, uma quantidade absurda de vendedor. E no agro, cara, tem muita essa ligação das pessoas, tipo assim, aquele cara é meu vendedor, entendeu? Aquele cara lá da AgroGalaxy é meu vendedor, sempre me vende, tem uma relação de confiança com ele, sei que ele não vai me conseguir preço, vai me fazer isso, vai me fazer aquilo. Aí quando vê, eles tiveram uma demanda forte lá dentro da AgroGalaxy, tá? E daí foi o seguinte, simplesmente eles, não sei quantos profissionais, esse número não sei, não tem, eles disse que eles começaram a perder muita venda. Por que que acontece? Isso eu escutei no podcast, tá? Se tu quiser, até te mando depois. Ele fala, cara, que tipo assim, a produção nesses estados se manteve estável, tá? Ou seja, se a receita da Dragon Galaxy caiu, é porque as pessoas precisaram dos mesmos insumos. Os mesmos produtores precisavam dos mesmos insumos antes. Se a receita deles caiu, quer dizer que eles estão comprando de outra pessoa, entendeu? Então foi isso. Eles começaram a perder para a concorrência. 300, enfim. E é engraçado, se tu for ver ali, a gente vai ter até um aumento da receita da 300 nesse período, entendeu? Então, o que aconteceu foi basicamente isso. Eles expandiram as lojas, criaram um negócio. Porque o que acontece? Eles são aquela Aqua Capital, que é o controlador da AgroGalaxy. Diz que chegaram os caras lá que, tipo, trabalham lá na Faria Lima, lá, entendeu? Dentro do escritório. Nunca foram para o Paraná, nunca foram para Mato Grosso, nunca foram para lugar nenhum. Chegou os caras lá, os caras chegaram e falaram assim: não, não, isso aqui fizeram conta, não sei o que fizeram. Olharam e falaram assim: é economicamente mais inteligente a gente contratar todo mundo CLT, vamos fazer uma mudança aqui, papapá. Beleza, foi isso. Chegaram, mudaram, as pessoas, todo mundo saiu. Chegou os produtores nas lojas antigas, chegaram lá umas lojas novas lá, gente nova trabalhando, papapá, perderam a relação de confiança. Então foi muito mais um erro. Eu acho que até assim, eu acredito que eles não sejam tão ruins assim em fazer conta, sabe? Eu acredito que, tipo assim, financeiramente eles pensaram, poxa, a gente vai pegar aqui, vamos se alavancar, mas tá tranquilo, acho que com esse X número de loja aqui que a gente tem, que nós estamos aqui aumentando, papapá, acho que a gente consegue uma receita, sei lá, digamos parecida, 11 bi ali, caiu de 11 para 9. Então eu acho que foi por aí, entendeu? Eles não estavam esperando que tomasse uma quebra ruim assim. E outra coisa também, foi 2 anos, vem de 3 anos ruim do agro, entendeu? Então eu acho que juntou meio tudo, sabe? Nesse momento, e aí que veio, sabe? Veio a pancada, porque agora, eu não sei se tu viu que tem uma notícia, né, que saiu esses dias agora, que eles reviram a dívida da AgroGalaxy, e a dívida era, sei lá, 400 milhões, 500 milhões, agora eu não me lembro exatamente o número, subiu para 1,3 bi. Teve uma coisa aqui, balanço aqui, ó. Tu vê? Eles têm passivo, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. 1, se tu for ver, ó, do passivo total, só de empréstimos e financiamentos aqui, ó, que eles tinham que pagar, eles tinham 1,5 bi, né? Se isso aí se somar mais ou menos uh, uh, bota aí mais 1 bi, mais meio bi. Cara, a gente tá falando de um passivo circulante que já tá. Olha que o passivo circulante já tá em 70, 80%. É alto, né? É bem alto, né? Passivo circulante para ser 8 bi. Enquanto isso, o passivo não circulante tá 5% só. De todo passivo total, 5% tá no não circulante. Ou seja, a empresa tá sufocada. Mas acho que é mais ou menos isso aí, Rafa. Acho que mais ou menos para te esclarecer, foi mais ou menos isso aí. A empresa perdeu um pouco o contato da operação. Começou na operação e terminou no financeiro. Aham. Pois é, tu vê só como
às vezes, um pequeno erro, decisão operacional, porque a gente nem diz decisão de investimento, que geralmente decisão de investimento a gente pensa em imobilizado, em abrir nova loja, por exemplo. Nem é isso, às vezes, como tu citou, poxa, foi questão só com um funcionário, uma coisa que... E aí gerou um impacto na receita, e aí já foi tudo evento consequência do impacto na receita, né? Tu Então, vê. Né? E a empresa, imagina a empresa fazer todo esse tipo de investimento, porque teve também, a gente viu ali, teve todo um investimento por trás disso, né? E quando que a empresa ia pensar que ia ser, os caras iam perder os caras. É que como é que um cara, assim, ó, como é que um cara dentro do escritório da Faria Lima vai entender a relação que um produtor rural do Mato Grosso tem com o cara, entendeu? Tem uma disrupção muito grande entre essas duas pessoas, assim. O cara acha que, tipo assim, o cara não vai mudar de vender, não, o cara não vai deixar de comprar de mim porque não é o mesmo vendedor. Mas aqui é diferente, as coisas no interior não são que nem na Faria Lima, as pessoas na Faria Lima não estão nem aí, entendeu? Eu vou para quem tem o melhor preço, para onde tiver melhor para mim, onde tiver mais bonito, onde tem a loja top aqui, os caras com as Hilux lá, nova, papapá, da AgroGalaxy, beleza. Esse pode ser realmente o pensamento do pessoal da Faria Lima, mas às vezes, muitas vezes, o cara do produtor rural, o cara prefere o cara que não tem a Hilux, tem a estradinha lá, bem bonitinha, a lojinha pequenininha e, tipo, o cara tranquilo, o cara me distribui lá, vai na minha fazenda, não tem problema com o cara, entendeu? É uma relação um outro tipo de relação, né? Tu não é de Livramento, não é? sim, sim. Tu sabe como é que é o pessoal do interior, é diferente, né? Não é que nem o pessoal da capital, assim. O pessoal do interior, todo mundo se conhece, né? É aquela coisa, todo mundo se conhece. Tipo, não é uma relação assim, tipo, que em eu tô em Porto Alegre agora, por exemplo. Em Porto Alegre, cara, tu não conhece ninguém, tu vai em um lugar, é difícil tu criar uma relação com a pessoa, entendeu? É. De venda, assim, é difícil, tu vai em qualquer um, vou no mercado esse aqui, vou numa coisa ali, entendeu? Então, não tem muita diferença. Mas basicamente seria isso aí, Rafa. Não sei se tem mais alguma coisa que tu queira perguntar. Não, acho que era isso mesmo. Dá para ver bem que é bem visível assim a piora da empresa ao longo do período, especialmente no último ano, assim. Vê aqui, ó, tô até por ano passivo, dá para ver bem que a grande maior parte das dívidas da empresa, empréstimo, está no curto prazo. Tá no Vê curto aqui, prazo. é 1,5 bi de empréstimo no curto prazo, empréstimo de longo prazo é menos de 100 milhões no Sim, último ano. sim. Então, tu vê, isso aí é receita para o desastre, assim, só de olhar nisso aqui. Tu já vê que não tem como comprar uma empresa dessas, né? Não, e me admira os caras de umas gestoras, os caras verem isso aí, não, ninguém tá vendo isso aí, no caso, né? Não é possível, né? Porque, tipo, que isso, cara? É loucura. Cara, é que também deve ter muito jogo nisso aí, né, cara? Tipo, os caras, da gestora X, fulano, já conheço, relação. Aí eles têm relação, né? Aí é mais fácil criar, entendeu? E, Mas, pode falar. outro detalhe também é que tu mostrou ali na tabela, bem lá na última tabela, acho que tu falou da análise horizontal da DFC ali, do CAPEX e tal, Uhum. e dá para ver que ali, ó, o CAPEX sobre o FCO, que é a proporção, quanto que tu gasta no CAPEX em relação à geração de caixa. Isso Aham. tu vê, poxa, dependendo do número, tu vê se é uma empresa que é pequena e está crescendo, ou é uma empresa grande e meio que estabilizou, assim, né? Então tu vê que, poxa, ali era de 3,7, aí caiu para 2 e depois subiu não 2,4, assim. Então, poxa, estão investindo Uhum. pesadamente em CAPEX, muito Aham. provável tenha sido em abertura de lojas, principalmente no primeiro ano ali. Aí você Sim. pergunta, poxa, será que era necessário abrir tantas lojas assim? E se era, será que souberam abrir a loja de forma eficiente ali, tipo, montar certinho a loja, se não, sei lá, colocou a loja num ponto específico Estratégico. ali que não Sim. gerava venda e tal. Então tu vê que, poxa, às vezes é um detalhezinho ali, pode até estar certo, poxa, realmente tem que abrir loja, mas de repente abriu num lugar que não gerava venda e tal, e aí também só aumentou o problema, né?
Só quis crescer por crescer. Cara, fui numa apresentação esses tempos, tá? Depois, se eu tiver até um dia, se eu achar ela aqui, eu acho que eu tenho, eu vou te mandar, tá? Meu pai, minha família é toda do agro, tá? Meu pai trabalha aqui, no pessoal do agro aqui. E eu não sei se você já ouviu falar sobre o Antônio da Luz, que é economista. Sim, sim, sim. Cara, eu vi uma apresentação dele sobre a Terra Santa S.A., empresa lá do Mato Grosso. Aham. Cara, muito interessante. É uma análise de indicadores. Praticamente só análise de indicadores. Eu vou te mandar ali. E tu vê claramente, meu, a empresa era mais ou menos isso, sabe? Os pares dela, não digo os pares dela, mas os produtos. Era uma empresa que plantava, né? E a empresa tinha sempre uma produtividade menor do que a produtividade média do Mato Grosso, a empresa tinha margem menor, a empresa tinha. Cara, a empresa se alavancou, se alavancou, se alavancou, se alavancou. E quando vê eles, beleza, agora estamos produzindo, agora estamos com margem boa, tudo ok. Quando tu vai botar lá nas demonstrações de exercício ali, cara, despesa com financeiro deteriorou todo o ganho que ela teve, entendeu? A empresa realmente, não, a empresa cresceu maravilhosamente bem, comprou máquina, comprou isso, com melhoramento, papapá, papapá, top. Mas tudo que a empresa conseguiu ganhar realmente em eficiência, ela perdeu em despesa com operação e despesa de dívida. Aí não tem sentido, né? É que às vezes é mais pelo bonito, né? Ou por fora, né? É exatamente, exatamente. E outro detalhe também, além de todos esses que a gente falou, é que, poxa, o agro, de uma forma geral, do início da cadeia produtiva até o fim, é um setor que é extremamente alavancado, entendeu? Porque, poxa, tem muitas garantias para dar. Então, tu iniciar uma atividade com capital próprio não faz muito sentido, entendeu? Então, seja o cara lá que planta, por exemplo, poxa, o cara dá a sua colheitadeira como garantia e pega um baita empréstimo. Então, é um setor que é muito alavancado por natureza e, isso significa que, na prática, taxa de juros elevada aumenta muito, muito, muito o risco de qualquer negócio, né? Então, também foi outro aspecto que aumentou o problema, né, que já não bastasse todos esses outros problemas de gestão interna da AgroGalaxy, o cenário, o contexto macro Macro. de juros alto agravou ainda mais a situação da empresa, né? Com Então, certeza, elas já devem ter pensado. O cara já é aquele negócio, né? Já fez conta para mais na hora de achar da receita e ainda não, ainda na hora do custo já achou que já fez conta para menos, aí ele juntou os dois, pum, aí deu, né? Deu pra bola. Essa é a receita do fracasso mesmo. Porque, cara, deve ter muita dívida pós-fixada, né? Com certeza. então, vamos, a situação é crítica, mas vamos ver o que vai Que vai ser. acontecer. Vamos torcer para a empresa sair viva, né? Ah, Mas o contexto que aí eu me incomodo menos lá no escritório, lá tem que dar menos explicação para os clientes, pelo menos. Os caras ficam malucos, né, meu? Não, olha que lá no escritório lá é FI, muito FI, o pessoal gosta muito de FI, tá? A gente tem todo um modelo de alocação que a gente tem que seguir. É FI, FIAGRO, tem mercado, renda fixa e alguma coisa de renda variável também. Cara, já viu o IFIX como é que tá esse ano? IFIX, os FIAGRO todos derretidos depois da AgroGalaxy, os multimercado lá embaixo, não, assim, é explicação atrás de explicação, né? Não tem muito o que fazer. e ainda assim, tu pode ser o cara mais didático possível na tua explicação ali, é o contexto econômico, mas se o teu cliente ali ele não tem o psicológico, ele pode entender, mas se ele não tem o psicológico ali, ainda assim não vai, o cara vai ficar ali, muito ansioso assim ali, preocupado em ter cobrança e Sim, tal, então é né? complicado. É muito difícil o pessoal entender hoje em dia, assim, essa situação toda, assim, como é que eu vou explicar
que tem que esperar, que a situação está com uma taxa de juros alta e tal. Ah, e também outra coisa, né, cara? Tipo assim, ó, eu não sei, né? Se fosse eu, não faria essas carteiras, né? Mas a gente tem um modelo de alocação, entendeu? Lá no escritório, então a gente tem que meio que seguir ele, entendeu? Então não posso fugir muito. Mas se é o Eduardo, o allocation, é CDI neles. É CDI neles, cara. Não tem o que fazer. Exatamente. É, Exatamente. É isso aí. situação é essa, hoje não adianta. E olha, não sei realmente o que vai acontecer, porque não sei tudo. Cara, se tu vê os boletim focos do começo do ano, agora tá assim, ó, PIB para baixo, inflação para cima, e juro para cima, e câmbio para cima, e é isso, cara. Não tá feia a situação, cara. E enquanto tiver essa situação aí, cara, é CDI neles. Pegar uma NTNB, que é um título bom, porque no futuro, esperamos, né, no futuro que os juros caiam, a gente pode ter uma marcação boa, né? Então, cara, a situação assim, o Fiagro, eu gosto dele, sabe? Eu gosto do FI também. Não acho que sejam investimentos ruins, por exemplo. Mas, depende de muitos outros fatores, né? Questão, bom, o Fiagro depende do agro, né? O agro depende do clima, do preço da commodity, do preço do dólar, e aí vai. E aí tu vai para os FII, depende aí tu tem risco de crédito, de vacância, os shopping agora tão horrível, por aí tu vai, entendeu? Então tu fica dependendo de muita variável, né? Então e juros, né? Juros. Então é meio difícil, assim, sabe? Hoje em dia a CDI eles não tem muito o que fazer. A perspectiva não é nem um pouco positiva, mas vamos torcer para esse cenário melhorar. É isso, não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Cara, como eu já tinha dito, todas as perguntas que eu ia fazer lá no início tu já respondeu e a Kel já respondeu. Então, cara, era isso mesmo. Ficou show de bola o trabalho mesmo, bem, bem completo. Tu conseguiu fazer uma análise assim bem completa, também conseguiu juntar a análise dos múltiplos e juntar com os demonstrativos, entender o que aconteceu nos demonstrativos e tal. Isso era o principal objetivo da cadeira, né? Terminar a cadeira, o cara conseguir entender o demonstrativo, fazer uma análise conjunta dos demonstrativos e conseguir interpretar os múltiplos, né? Então, isso aí tu já conseguiu fazer na apresentação, então tu já atendeu todos os objetivos do curso, né? Então agora é só partir para valuation. Então E tá. parabéns aí pelo trabalho de novo, ficou muito bom. E aí fica a sugestão aí, de repente tu faz agora valuation e já dá continuidade aí, o teu trabalho já está muita coisa pronta, né? Então, a maior parte do trabalho já está pronto, então aí é uma sugestão. Era isso. Não sei se o Arthur tem alguma dúvida. Se não tiver, a gente pode encerrar por aqui, que também daqui a pouco o Eduardo também já fez 1 hora de apresentação também. Não, tranquilo. Não, tá tranquilo. Muito top a apresentação. Deu Valeu para então, entender Rafa. bem Show o de bola. panorama da empresa, a situação também, do mercado também nesse período, né? Então foi bem bacana acompanhar aqui e de dúvida não tenho nada. Muito obrigado. Bueno, então podemos encerrar aqui. Então agora a gente encerrou o primeiro dia das apresentações da segunda parte do curso de fundamentalista, né? Então hoje foram os grupos AgroGalaxy e Vale, né, que apresentaram, e amanhã, dia 11/2, vai ser a segunda apresentação dos outros 2 grupos, que é a Minerva e a Braskem. Então, até a próxima apresentação para todos que estão assistindo essa gravação. Show de bola. E valeu, obrigado por todas as apresentações, todos os grupos que apresentaram. E logo mais vou mandar as instruções no grupo para adicionar o relatório lá no Drive.
Mas o relatório é bem tranquilo, tá? Então, é isso. Aí podemos encerrar, então. Show de bola, então. Feito, então.